Olá a todos, é isso mesmo, Instagram, vai mostrando aí para todo mundo que a gente está entrando online. Boa tarde a todos, nesse sábado, dia 21 de agosto, um dia muito importante para mim, porque é aniversário de um dos meus irmãos, fico muito contente. Estamos aqui para conversar hoje com a Ana Carolina Verde Braga, que vai trazer para nós a experiência de vida dela, uma coisa muito interessante de determinação, força de vontade, superação. Muitos de vocês que me seguem já conhecem, já tive várias pessoas, né? Oi, boa tarde, Joana. Ana Carolina já entrou também. Muitos seguidores, muitos amigos meus vieram comentar comigo, né? Falando, nossa, você vai falar com a Ana Carolina essa semana? Sim, vou falar com a Ana Carolina, né? Então vai ser um bate-papo muito gostoso e como ela mesma diz, né? Ela gosta muito de inovar, ela gosta muito de fazer as coisas acontecerem, né? Costumo dizer uma solucionadora, uma pessoa que está sempre disposta, sempre pronta para ajudar, sempre pronta para fazer. E a gente está precisando de gente assim, né? Então vamos lá, vamos colocar a Ana Carolina aqui no nosso. Vamos aguardando que ela já. Oi, Ana! Tudo bem? Que bom te ver! Meu Deus, que delícia esse momento que a gente vai ter hoje. Eu também estou muito contente. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, viu? É uma honra estar aqui com você. Obrigada, imagina. O convite é. A gente não convida antes porque de repente parece que a pessoa não vai aceitar, mas como eu falei para você num áudio, nos bastidores, né? Que eu falei que eu fiquei tão feliz porque você deu importância para o nosso momento, né? E é muito gostoso receber essa participação, né? A gente, quando chama um amigo para falar aqui no bate-papo, a gente percebe quando o amigo fala assim, nossa, que legal, vai ser um momento bacana, eu gosto do bate-papo. Então eu fiquei muito feliz a maneira que você aceitou também, né? E É já sempre estamos muito aqui. bom conversar, né? Eu gosto muito disso. Conversar enriquece, né? Eu acho que aquele bate-papo, aquele bate-papo, aquela frase, né? Quem tem boca vai a Roma. Saber conversar, saber bater papo, saber fazer um bom network, né, Carolina? E isso que faz, né, com que a gente evolua, né? Que a gente cresça. Então, eu acho muito importante, eu gosto muito desses momentos. Então, muito obrigada e vamos conversar bastante. Então, vamos sim. E assim, pessoal que está entrando aqui, nós temos já alguns convidados que entraram, né? Vocês, boa tarde, Rosana. Ah, do lado aí, no final da tela à direita, embaixo da tela à direita, tem um aviãozinho. Vocês clicam nesse aviãozinho e vão aparecer os contatos de vocês no Instagram. Então, vocês disparam para todos os amigos que com certeza vão se enriquecer com essa história gostosa que a Ana vai contar, né? E ela vai começar. Então, Queria que você se Ana, apresentasse. vamos lá. Fala. Eu sou Ana Carolina, eu tenho 44 anos, eu nasci em São Paulo, estou aqui em São José do Rio Preto já desde os meus 10 anos, então já me sinto uma rio-pretense. Atuo na área de educação corporativa, né, com treinamento e desenvolvimento já há 25 anos, desde os meus 18 anos. Sou mãe do Lucas e do Leonardo. O Lucas tem 13 anos, o Leonardo vai fazer 9 anos agora, o mês que vem. Adoro evolução, mexo com isso, né? Meu propósito de vida é esse, então adoro essa questão de conversar, de crescer, de evoluir. E também sou maratonista, que também tem tudo a ver com evolução, né? Então acho que esse é um Então, eu não breve sabia que você histórico. era. E você sabe que eu não sabia que você era maratonista? Achei bem engraçado, eu devia ter comentado isso em off, né? Mas quando eu vi que você colocou maratonista, eu gosto de correr, mas gostar de correr é uma coisa, correr muito é outra coisa. Que barato! Você chegou a correr com a Isso. Nilva ou não? Não, eu conheço ela, mas a gente não é do mesmo grupo de corrida. Mas isso me ajudou muito, né? Eu corro já há uns 20 e poucos anos. E aí eu comecei, como diz meu técnico, eu corria e não treinava. E aí comecei a correr, comecei a treinar efetivamente e já participei de 2 maratonas. Então isso mudou muito, me ajudou muito, inclusive a evoluir, a crescer e a me dar conta que eu consigo o que eu quiser. Na realidade, todos nós conseguimos o que a gente se propor, a gente consegue, né? Só a gente querer
e treinar para isso. Então, Treinar. isso me ajuda muito, me ajudou muito na minha vida. Eu falo que o esporte, fazer a maratona, participar desse processo foi muito enriquecedor para mim e me mudou. Eu sou uma outra pessoa, sou uma outra pessoa. Olha, que barato. O que você sente que mudou? Eu sinto exatamente isso, né? Essa possibilidade de, assim, tudo que a gente se propor, a gente precisa treinar. E que se a gente treinar e tiver vontade, a gente consegue realizar. Assim, não é brincadeira, né? É uma maratona, são 5 horas correndo. E a questão não é o dia da maratona, né? A questão é todo o processo anterior. Então, precisa muito dessa Exatamente. questão de perseverança, precisa muito de foco, precisa muito de disciplina, precisa de tudo isso para a gente conseguir chegar onde a gente quer. E se a gente tiver todas essas características, a gente chega onde a gente quiser com qualquer coisa, né? Com qualquer Exatamente. coisa. E aí, essa questão do esporte com a nossa vida, né, nos ajuda, não só a corrida, mas acho que qualquer outro esporte ajuda muito nessa questão. Eu dou muito exemplo da maratona, sabia, no consultório, porque quando as pessoas iniciam o processo psicoterapêutico, eu digo que todas as mudanças, né, que vão acontecer durante o processo terapêutico, eles não acontecem de um dia para o outro. Então eu digo assim, imagina que você vai fazer uma meia maratona ou que você vai fazer uma maratona completa, né? Você fala isso no dia 20 de dezembro? Não, né? Você fala, a não ser que você vá correr 20 de dezembro do ano que vem. Então é todo um Exatamente. processo de você repetir, de você treinar, de você descobrir que precisa de treino, de precisa às vezes fortalecimento, né, dos membros Exatamente. inferiores, de joelho, de tornozelo. Eu caía muito quando eu comecei a correr. Aí quando eu descobri que o fortalecimento muscular me ajudaria a ter mais estabilidade de tornozelo, nunca mais torci o pé. Então a Exatamente. gente tem é um processo, né? E emocionalmente é a mesma coisa. Então, E não dá para, eu não vou chegar, como você disse, né? Eu não vou chegar e falar assim, vou correr uma maratona, né? Eu vou primeiro fazer o primeiro quilômetro, 1 quilômetro. Depois, exato. treinando, eu participo de uma prova de 5. Depois eu participo de uma prova de 10. Depois eu vou para meia maratona, né? E aí, se, ok, tá tudo certo, é isso que eu quero mesmo, aí eu vou treinar para maratona. A gente brincava lá na assessoria, né? Que falava assim, agora a gente vai parar de ser moleque e vai virar homem quando a gente decidir a maratona. Isso. Porque não é brincadeira mesmo. E uma coisa que você propõe para sua vida, porque todo mundo está envolvido, né? Você muda o seu ritmo de vida. Então, são aí pelo menos 4 meses que você muda completamente, porque os treinos são de 3 horas, de 4 horas. Então, você tem que dedicar um tempo muito grande da sua vida, da sua rotina, para isso. Né? Não é só chegar lá no dia da prova e fazer. Não, você tem que ter toda a preparação. Então, é todo mundo envolvido, você muito disposto a isso. E eu falava, faça chuva, faça sol, fique doente ou não esteja chovendo ou não esteja, precisava treinar. Precisava acordar no sábado cedinho para fazer as 4 horas. Né? Então, a gente saía muitas vezes 4h30 da manhã, começava 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, e corria. Eu brinquei que eu corri São José do Rio Preto inteiro, né? Nos Imagino. treinos para a maratona. Então, é uma experiência incrível. Eu falo que a gente fiz grandes amigos, porque correr 3 horas, 4 horas juntos várias semanas, você fica íntimo de todos, né? Mas é uma experiência incrível. E é completamente diferente. A gente fala muito isso, né, na nossa profissão, quando a gente está lidando com treinamento e desenvolvimento, é isso. Uma coisa é para fazer um sprint, né? Outra coisa é fazer uma maratona. Então, são treinos diferentes, Claro. né? Total. E no processo Total. terapêutico também é a mesma coisa, né? Não é diferente. Bastante coisa, muitas horas de treinamento, né? Assim, gente, deixa eu contar para vocês como eu conheci a Ana Carolina, né? A gente frequenta a mesma paróquia e um dia eu fui convidada para fazer a organização dos leitores, né? Nós somos católicas e pertencemos à paróquia Igreja Redentora. E aí eu estava montando um grupo para que a gente tivesse uma leitura organizada e a Ana Carolina, né, um dia veio e se colocou à disposição, né? E com ela e outras pessoas, nós temos um dos grupos mais organizados, a igreja é muito organizada, mas o nosso grupo, inclusive na pandemia, né, Ana Carolina, teve um papel importantíssimo para ajudar na igreja, na liturgia da igreja, né? E eu não sabia de um monte de coisas dela. Eu não sabia, por exemplo, que ela era filha simplesmente do Lázaro e da Marli, né?
que são pessoas assim, a gente brinca que são dinossauros da psicologia e psiquiatria em Rio Preto, né? Ai, eu fico com E orgulho. com certeza. No começo da pandemia, você fez lives com a sua mãe, depois seu pai veio junto, achei muito legal. E aí a gente foi descobrindo muitas coisas, né, dentro do seu trabalho. Inclusive, eu queria, né, que você falasse um pouco, vai ser só um pouco, porque você tem muito para falar, do teu trabalho em Rio Preto. Uma prima minha, Priscila Penteado Gusson, ela conhece o seu colega, Daniel, Gabriel, ela falou o nome, Daniel Rodrigues, Daniel, meu o sócio. Daniel Rodrigues. Isso, seu sócio, exatamente. Aí ela disse que já participou de você com ser gente, falou pra caramba. Ela disse que se desse certo, ela participaria aqui com a gente, né? Então, Excelente. eu vou passar a palavra, pessoal, para Ana Carolina. Ela vai começar se apresentando, falando do que ela faz e daquele post maravilhoso da gravidez. E qual dos seus filhos que foi aquela gravidez? Foi o O mais novo, segundo. o Leonardo, que vai fazer 9 anos agora. Então, Então, aquele episódio faz uns 9 anos e meio, 10 anos. é isso. Vamos E aí lá, vai dar então. mais outra lição. Exato, vamos lá. Só para com relação aos meus pais, né? A única certeza que eu tinha nessa vida é que eu não seria psicóloga. Ah, Essa era a única certeza que eu tinha. Com tantos psicólogos em casa, essa era a única certeza que eu tinha. Mas brincadeiras à parte, me ajudou muito isso. Faço terapia minha vida inteira, fiz na infância, faço até hoje. É uma coisa que eu brinco que todo mundo deveria fazer, né? Porque como ajuda, o mundo seria muito melhor se todo mundo fizesse terapia. Maravilhoso. Enfim, eu atuo com educação corporativa, como eu disse. Então, eu trabalhava, a gente vendia os cursos de pós-graduação da FAAP, da Fundação Armando Álvares Penteado, isso há 25 anos atrás. A gente vendeu várias turmas aqui em São José do Rio Preto. E aí, há 18 anos atrás, nós criamos o Segente, que é o Segente Educação Corporativa, está completando 18 anos agora, o mês que vem. A nossa. gente sempre comemora, então já estão todos convidados, dia 23 de setembro, já marquem na agenda. A gente gostaria de ter todo mundo. Sempre a gente realizou presencial, então a gente reunia 900 pessoas do Teatro Paulo Moura. Trouxemos vários nomes, assim, um evento incrível mesmo, o maior evento de educação corporativa aqui do Noroeste Paulista. E o ano passado fizemos online, então foi um evento para 2.000 pessoas. Esse ano vai acontecer online também de novo. Então vai ser um grandioso evento. E qual que é o propósito do Ser Gente? É esse, é ajudar as pessoas a crescerem, a evoluírem através de treinamentos práticos e assertivos com foco no resultado. Então, onde a gente foca é no resultado. A gente não fica no blá, 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 né? Eu falo que é muito importante falar aquela coisa certa que a pessoa precisa para ela ter resultado na sua empresa, para ela crescer como pessoa e crescer também na empresa, no seu negócio. Então, isso que a gente faz há 18 anos aqui em São José do Rio Preto. Nós atuamos o Brasil todo, não só aqui, mas com várias empresas do Brasil. E esse é o meu propósito. Inclusive, estava lembrando muito, eu falei, gente, isso é o propósito do Ser Gente. Comecei a analisar, há uns 4, 5 anos eu venho fazendo um trabalho muito grande comigo de autoconhecimento, e eu falei, esse é o meu propósito também. Meu propósito é esse, é estar com as pessoas, ajudar as pessoas a terem resultados. Então, esse é o meu grande objetivo e o objetivo também da minha empresa. E também, junto a isso, eu faço parte da diretoria da CIRP. Então, já estou na CIRP há 16 anos, bastante tempo, e lá é uma escola para mim. Eu respondo pela pasta de treinamento e desenvolvimento, que é o que eu sei, o que eu gosto. Então, junto ao Sergente, eu também ajudo a associação comercial a trabalhar com essa parte, com os empresários de Rio Preto e da região, nessa parte de capacitação, de inovação e de evolução. Então, isso é um pouquinho do que eu faço aí da minha carreira profissional, que eu gosto demais e que me faz acordar todos os dias às 5 da manhã e vamos embora, vamos fazer o que tem que ser feito e ajudar as pessoas nesse processo aí de crescerem cada vez melhor, com foco sempre no resultado. Ai, que gostoso, que bom. Muito bacana esse trabalho, né? Depois você lembra a gente, até para eu divulgar no bate-papo depois, né, sobre esse evento que vai ser em setembro, né? Vai ser mais para o final do mês ou tá chegando já? 23 de setembro. Então, daqui 23. praticamente um mês. Daqui praticamente Exato. um mês. Mas com certeza vai ser um grande prazer tê-los
conosco nessa data tão importante que é para o Ser Gente, completando aí 18 anos. E com relação ao post, né, que você citou, Vamos lá. eu brinco que a gente esquece, né? Na hora que a gente está vivendo, parece que o negócio não vai acabar, parece que é o fim do mundo. E realmente, quando a gente vê a coisa, dá essa sensação de fim do mundo, né? E aí depois a gente esquece, fica tudo tão mais leve. E eu fiz algumas analogias com relação à pandemia, né? Porque naquele momento, eu vou contar detalhadamente, mas eu fiquei com muito medo. E o que o medo faz com a gente? O medo muitas vezes nos paralisa, né? E aí a gente não consegue pensar, não consegue agir. E eu estava sentindo um pouquinho esse mesmo medo no início da pandemia, de falar o que vai acontecer, né? Medo com relação à doença, medo com relação a mortes, medo com relação à minha empresa, do que iria acontecer com ela, qual seria o futuro, né? E aí eu fiz essa analogia com relação ao tempo que eu passei na cama, no momento da gravidez, porque a primeira sensação que me veio foi muito medo, muito medo. Nossa. Eu estava grávida do meu segundo, eu já tinha perdido um antes, então eu tive o Lucas, e aí eu perdi 3 anos depois, e aí engravidei pela terceira vez, e estava tudo muito bem, estava tudo certo. Com 3 meses fui fazer ultrassom, estava tudo bem, e eu acordei numa bela manhã e estava incomodada, falando assim, eu preciso fazer ultrassom. Eu não estava sentindo nada, mas a minha cabeça me falava que eu precisava fazer ultrassom. Lembro que liguei para o meu médico e falei, olha, eu preciso... Aí ele falou, Ana, você está encanada, que você já perdeu uma gravidez, está tudo certo, a gente fez ultrassom a semana passada, está tudo muito bem. Eu falei, doutor Simões, eu preciso fazer. Eu preciso, eu tô encanada, sem explicação nenhuma, porque eu tava ótima, zerada. Tanto que ia fazer ultrassom, eu tinha reunião em seguida, a vida continuaria em seguida normalmente. Sei que eu fui para esse ultrassom, e aí a médica fala, preciso ligar imediatamente para o seu médico, porque você precisa ir imediatamente para o hospital para fazer cerclagem. Cerclagem é costurar o colo do útero, porque senão você não vai perder o neném agora, porque ele está praticamente saindo. E aí não tem como, mas saindo com 3 meses, era um aborto, né? Era um aborto. E aí eu fui para o hospital direto, dali do lugar que eu estava fazendo ultrassom, fui para o hospital, meu médico chegou lá, a gente fez a cerclagem, e eu até aí estava meio sem entender o que viria depois. Na minha cabeça faz a cerclagem, e aí a gente fica de repouso, mas um repouso razoável, igual a gente escuta sempre. E eu lembro que meu médico acabou a cerclagem, falou, Ana, se você quiser ter o seu bebê, você vai ter que ficar de repouso absoluto. Eu falei, o que é repouso absoluto? O repouso absoluto é não levantar da cama nem até o bebê nascer. Eu falei, como assim não levantar da cama? É não levantar da cama. Eu falei, para ir ao banheiro uma vez por dia, tomar banho? Não, é não levantar da cama. Eu falei, como se vive assim? Ele falou, se vive assim. Tem muita gente, inclusive, que vive assim. E aí, desse hospital, eu já fui direto para casa. A gente foi para casa da minha mãe, decidi ir para casa da minha mãe, pelo menos para eu ter um pouco mais de movimento. Aluguei uma cama de hospital, porque precisava de uma cama impermeável. E o detalhe, eu tinha que ficar assim, com a cabeça para baixo, a perna para cima, porque se eu ficasse reta, mesmo assim eu iria perder. E aí começou a loucura, porque foram 5 meses assim. O treinamento para ter um bebê. O treinamento, exatamente. Eu lembro que ele falou uma coisa muito importante para mim. Ele falou assim: aproveite agora, que agora só depende de você. Se ele nascer prematuro ou com problema, não vai depender só de você, vai depender dele e de você e de toda a estrutura para cuidar dele. Então, nesse momento, só depende de você. Então, faça o que você puder e não puder para tudo acontecer como tem que acontecer. E eu lembro que a primeira sensação foi muito medo de não dar conta, muito medo de perder, porque eu já tinha perdido, e daí na minha cabeça estava muito claro, se eu perder de novo, acabou, eu não vou mais querer. E eu queria muito ter 2 filhos para dar um irmão para o Lucas, que na época estava com 4 anos e pouquinho. E foi muito difícil, porque você começa... É uma loucura, é inexplicável, né?
E eu fui criando estratégias para conseguir conviver com isso. Porque a gente fala tanto que o tempo está passando tão rápido, né? O tempo está passando tão alucinadamente, mas porque a gente faz um milhão de coisas. A partir do momento que a gente não tem nada para fazer e que a gente quer que o tempo passe rápido, o tempo não passa. E eu fui criando estratégias para o tempo passar. Então, eu tinha uma rotina muito bem definida, muito bem definida. O trabalho me ajudou muito. Eu lembro que os momentos mais difíceis para passar eram os finais de semana, que aí eu não tinha que trabalhar, porque eu continuei fazendo reuniões online. Eu já fazia, eu falei que eu antecipei, né? Você foi uma das precursoras do home office. Precursoras, exatamente. Então eu já Do estava bad fazendo. office, na verdade, né? Bad office. Exatamente. Então eu já estava fazendo, fazia as reuniões online, tinha algumas pessoas que eu recebia, minha cama ficava com computador e com um monte de papel, com um monte de coisa, e isso me ajudou muito ao tempo passar. Óbvio que foi muito difícil, porque eu tinha um filho de 4 anos, então eu parei, né, de vivenciar a rotina e a vida dele. Assim, não frequentei, perdi festa junina, perdi várias festas, perdi o momento com a escola. Então, isso realmente foi muito difícil para mim como mãe, né? A estrutura da família, todo mundo mudou tudo, porque de repente fomos para casa da minha mãe, tudo diferente, né? Até a moça, a Fátima, que trabalha comigo até hoje, foi junto também. E, enfim, todo mundo em prol da vinda do Leonardo, né? E vivenciando tudo isso. E não foi fácil, mas passou. E eu lembro há pouco, há alguns anos atrás, uma amiga muito, muito querida, inclusive madrinha do Lucas, me lembrando isso, falando. Eu falei, ai, talvez eu tiver outro filho, já faz um tempo isso. Ela falou, você tá maluca? Você não lembra o que você passou? Eu falei, mas foi tão tranquilo. Depois a gente esquece, né? Da loucura que foi. Na hora a gente não se dá conta. Mas que bom que a vida é assim. E que a gente continua, né? A gente continua mantendo e deixa as coisas pesadas no passado e aprendendo com isso, né? Aprendendo bastante com isso. Com certeza. Até o Paulo Fantinato, né? Acho que vocês devem se conhecer também. O Paulo estava dizendo, né, que gostoso ouvir vocês, mas com certeza que gostoso ouvir essa história. O Paulo também trabalha muito com motivação, com superação e tudo. Já fez 2 lives aqui no Bate-Papo com Amigos, e eu agradeço muito, Paulo, tua presença. A Paula está aí também, esposa dele, né? Pessoal, vamos fazendo perguntas, né? Vamos fazer perguntas. Vamos participar, porque a live é muito mais gostosa quando vocês falam, perguntam, comentam e criticam também. Então, estamos aqui Exatamente. Eu falo que é assim que a gente cresce e que a gente evolui, com críticas e também essa coisa dinâmica, né? Eu não sei, Ana, eu não consigo ver as perguntas, eu não estou vendo nada que eu não sei por quê. Não, tranquilo. Eu Então, até estou com o computador. Eu peguei o hábito, né, de deixar o computador ligado aqui do lado, porque eu não enxergo, às vezes, muito bem porque fica embaçado, né? Sim. Isso. Eles não tá tão claro como era antes. O que eu achei muito bom, porque dá para você ver melhor o rosto do convidado, né? E depois vai ficar também no IGTV, pessoal, vai ficar salvo, né? Hoje é um sábado aí, o pessoal está bastante ocupado, muita gente. Ana Carolina comentou comigo que não ia conseguir nos ver pessoalmente, mas vão assistir gravados depois. Então Perfeito. a gente vai assistir por aqui ou pelo YouTube, né? Enfim, sabe uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava? Como que o Leonardo lida com isso? Como que é a história dele, né? Hoje ele já é um pré-adolescente, né? E como que é para ele? Você deve ter contado, você tem as fotos, né? Que até a foto do post que você colocou. Então, eu acho que ele não consegue entender muito isso ainda, dessa questão. É meio uma coisa que ficar 3 meses não, 5 meses na cama é muito tempo, né? Então ele não consegue muito entender, mas a nossa relação é muito intensa e ele é muito diferente de mim. Então, como psicanalista, minha mãe brinca, né, que ele nasceu e eu já queria fazer 1 milhão de coisas, porque parece que o meu momento dedicado a ele já tinha sido, mas ele não tinha nascido ainda.
né? Então ele Uhum. precisava dos cuidados É, pós-nascimento, né? Mesmo se eu fiquei 5 meses em prol 100% dele, né? Cuidando para que ele nascesse corretamente, nascesse o melhor possível, da com melhor forma saúde. possível. Quando ele nasceu, eu já queria, ok, então tá tudo certo, então vamos voltar para a vida, preciso voltar para o trabalho, preciso voltar a fazer mil coisas. E aí eu lembro que isso, para ele sentiu um pouco nesse sentido. E aí depois eu me dei conta que eu falei, não, eu tô fazendo errado. Realmente ele precisa do cuidado, ele não tem culpa, né? Aliás, ninguém tem culpa disso, né? E ele precisa sentir a mãe. Então a gente teve no começo uma coisa um pouco nesse sentido, que foi uma coisa que depois eu levei bastante para terapia e conversei muito. Isso que assim, realmente eu precisava me dedicar a ele depois do nascimento também, né? E não era uma coisa, já fiz tudo por você, tá tudo certo, né? E ele Eu tem uma imagino como você coisa, estava exausta. e ele tem uma coisa disso. Eu brinco que o Léo é muito intenso. Porque quando ele tá triste, ele está muito triste, o mundo vai acabar, e quando ele tá alegre, é o melhor dia do mundo. Então eu entendo que tem algumas coisas, porque ele é muito diferente do Lucas. Lógico que todos os filhos são diferentes, né? Independente de serem muitas vezes do mesmo pai, da mesma mãe, e aí acabam sendo diferentes. Mas eu sinto que eu e o Léo, a gente é bem diferente, e ao mesmo tempo a gente tem muitas coisas que a gente bate de frente. Talvez tenha Sim. alguma questão por causa dessa espera, desse cuidado, né? E de tudo que vem, do medo dele não nascer, da expectativa dele nascer bem. Então, acho que é tudo isso junto, misturado. É. Eu faço só uma ideia do que você passou, porque eu tive diabetes gestacional, né? E no começo, nos primeiros 3 meses, um dos ultrassons, eu não vou lembrar exatamente agora, um dos ultrassons que eu fiz, acho que de 4 meses também, eu estava com a placenta baixa. Tá. E nesse mesmo momento eu descobri também que eu tinha diabetes gestacional. Mas em hipótese alguma eu precisei fazer repouso absoluto. A única coisa que eu não podia era ficar muito saracoteando, mas eu dei aula, continuei e dava aula para a faculdade, ia para o consultório, né? Já não estava mais no hospital, mas eu continuei trabalhando. Mas já foi uma restrição que é como você fala, as pessoas falam, mas como que você aguentou, né? De plus 4, ela nasceu a termo com 9 meses também, então foram 5 meses exatos de não comer doce, 1 grama, 1 grão de açúcar. E não me fazia falta. Não me fazia falta, igual você está dizendo. Parece que ser mãe é uma coisa assim que a gente decide mesmo, né? Ficar grávida pode não ser uma decisão, pode ser alguma coisa que aconteceu, acidental para o casal, não estava programando. Mas querer ter o filho é uma decisão, né, Ana Carolina? Você decide, eu quero e eu vou até o fim. E é uma decisão só nossa, né? Só da mãe. Porque assim, se a mãe decidir que não quer, não tem. Não Agora, tem. se a mãe decidir que quer, óbvio que pode acontecer outras coisas que fogem desse controle, Sim, né? Mas eu acho que é muito isso, falar, eu vou fazer tudo que eu posso. O que estiver na minha mão, eu vou fazer, né? E é muito sério isso, é muito sério, porque a gente coloca em risco muitas outras coisas, né? E eu fiquei pensando muito, eu falei, gente, eu vou dedicar esses 5 meses a esse bebê que eu nem sei se vai nascer. E o meu filho, eu tenho outro filho. Porque eu vou tentar completamente, eu tô na cama. Né? Eu estarei por esse período na cama sem contato nenhum com ele, assim, lógico, ele indo lá na cama tal, mas não levando a escola, não compartilhando, não presenciando, não experimentando a vida dele nesse momento, né? Nesse período. E eu lembro, aconteceu uma coisa até engraçada. Há pouco tempo eu estava numa reunião, começando o ano escolar do Léo, e eu fui e a professora, então aqui a gente tem um irmão, que eu já dei aula pro irmão, que coisa boa. E ela estava falando do Lucas, que já tinha sido aluno dela. E eu falei, gente, onde é que eu tô tão maluca que eu não lembro que ela foi professora do Lucas? Eu tô ficando louca. E aí eu lembrei, eu descobri que era nesse período, por isso que eu não tive nesse contato período. com a professora, eu não fui em reuniões, né? Eu não via, não participei das festas. Eu falei, pronto, então tá entendido. Mas é isso, né? O exemplo que eu dei aqui para ver, assim, não vai na natação, não vai na escola, né? Não É, participa de nada. Então, isso para mim era muito, muito, muito sofrido. Era o mais sofrido, assim, de tudo. Foi mais. Mas eu tive, eu não posso reclamar, porque eu tive muito, muito apoio, muito apoio. A questão do trabalho me ajudou muito a passar o tempo. Eu tive muito apoio no trabalho também para conseguir isso.
Meus colaboradores me ajudaram absurdamente, iam lá todos os dias. Então, eu participava das coisas, eu assinava o que precisava ser assinado, decidia o que precisava ser decidido. E isso, com certeza, me ajudou muito a fazer o tempo passar e passar rápido, né? Passar rápido. Na hora, a gente não sente, pelo contrário, dá uma sensação que não vai acabar nunca. Mas é possível, é possível. E é uma lição, né? É uma lição de vida. Para mim, eu falo para mim. E quando eu falo de evolução, é importante, né? É a evolução da gente consigo mesma, né? Não é com o outro. E eu falo isso muito para os meninos. A gente tem que ser melhor hoje do que a gente foi ontem. Eu não tenho que ser melhor que a Ana. Não. Eu não tenho que ser melhor que você, eu não tenho que ser melhor que o meu vizinho, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Então, é essa questão da nossa evolução como pessoa, né? Como pessoa, um dia por vez. Então, esse é o meu propósito. Isso eu falo muito no Ser Gente, isso a gente vende na empresa. E eu levo isso para o meu dia a dia. E isso me ajudou muito. Pensar em tudo isso, vivenciar tudo isso também com a gravidez, me ajudou muito, me ajudou muito. Sim, com certeza. E você falou do apoio, né? Como é que era? Você falou duas coisas que eu queria juntar as duas. Primeiro, depende muito mais da mãe, da grávida, do que de qualquer outra questão, né? Lógico, a gente tem as questões de saúde, que independem da nossa vontade, tem a medicina, tem uma série de coisas, mas depende muito da mãe de virar e falar, não, eu vou fazer o que tem que ser feito corretamente, né? E uma outra coisa que você falou foi do apoio. E aí o pai, né? Porque o pai também quer ter o filho. E ele fica na dependência de se a mãe vai dar conta. E agora? Eu não posso chegar para ele e falar assim, eu vou te amarrar na cama, eu quero esse filho. E ele quer tanto quanto você, e ele tem tanto direito quanto você. Então Sim. eu queria juntar essas duas coisas, né? Do apoio dele, de como foi para ele, e assim por diante, né? Com relação ao Luiz, né? O Luiz, nós nos separamos há 2 anos, mas nesse momento foi muito importante. Para ele também foi uma coisa muito difícil, né? Porque a gente se mudou para casa da minha mãe. Então, morar com a É sogra verdade. e com o sogro, né? Dormir numa cama de baixo, numa bicama embaixo, porque dormia ele e o Lucas no quarto comigo, inclusive para ficarem juntos mais, né? Mais próximos a mim. Então não foi fácil, não foi fácil. Então é uma coisa de todo mundo falar assim, ok, estamos juntos e vamos passar por isso juntos, por mais difícil que seja de ambas as partes. E eu lembro que tinham brigas, algumas eu ouvindo do quarto, sabe? Porque fazia o Lucas, porque o Lucas não podia sair da mesa enquanto não comia. E aí a avó falava, não faz isso. E aí, sabe essas coisas de sogra E com você sem poder genro. fazer E eu sem nada. poder fazer nada. Eu falava assim, pelo amor de Deus, eu peço uma Impotência. coisa pra vocês, não briguem. Porque eu nessa cama ainda passando por isso é muito, muito complicado. Mas são as Até coisas porque que bom. acontecem, né? Porque imagina 5 meses, mudou, inclusive a rotina deles, né? Da casa da minha mãe mudou completamente. Eles nos acolheram completamente e mudou toda a rotina deles também. Né? Porque eu falei que só faltava cachorro e papagaio. Porque foi filho, foi neto, foi genro, foi filha e foi a Fátima que trabalhava em casa. Então estava completo, Sim. né? E É. com tudo diferente. Mas com certeza, em nenhum momento o Luiz falou, não, eu quero ter esse filho, foi uma decisão minha que eu falei, não, vamos junto, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Mas tive o apoio dele completo também, inclusive nessa questão, não vamos para sua mãe, vamos ficar lá, que eu acho que também vai ser melhor para todo mundo. E para ele também, no questão de apoio com o Lucas, apoio comigo e tudo junto. E tiveram anjos também que me ajudaram nesse processo. Eu lembro que Sim. tinha uma enfermeira que ia diariamente para ajudar no banho, porque eles não estavam. No começo eles tentavam, depois porque era cama, desce cama, sobe cama, era uma loucura. Então eu tive um anjo que ia e conversava todo dia, naquela hora certa, para dar o banho, para ajudar com tudo. Né? Tinha um dia, porque a questão, eu lembro que eu tinha um cabelão, e a primeira coisa que eu falei pro meu médico foi assim, e como que eu lavo o meu cabelo? Ah, é. E como que lava o cabelo na cama? E aí você vai aprendendo, tem como lavar o cabelo. Então, eu lavava 3 vezes na semana e fazia, era todo auê, demorava, era uma experiência, É. porque tinha o tempo, demorava. Enfim, a gente faz, a gente aprende e a gente vivencia isso, né? Então, foi muito importante. E foi muito importante todos os apoios que eu tive.
tanto em casa, tanto dos amigos, tanto profissionalmente, de anjos que apareceram aí que eu conheci nesse processo, e por isso que eu dei conta, né? Tem gente também que, com certeza, se não tiver apoio, eu não, provavelmente não daria conta, provavelmente não conseguiria passar por isso, né? E aí, juntando um pouco isso, uma coisa que eu até estava lembrando outro dia, essa questão de eu sempre ter feito esporte, né, e sempre me preocupar com a saúde me ajudou muito também. Porque eu não tive, eu fiquei 5 meses na cama, com a cabeça assim, de pernas para cima, né? E não tive nada de dor nas costas, e não tive nada de dor em nenhum lugar. Então, com certeza, isso me ajudou muito, porque ainda com dor, deve ser muito, muito dolorido, muito complicado, muito mais difícil, né? Então, eu tive várias questões que me ajudaram e colaboraram muito para eu conseguir passar por esses 5 meses aí. E até quando você pensa em dias, né, você fala, gente, é muito tempo. 5 meses é muito tempo. Mas é possível. Foi possível, consegui, tô aqui viva, tudo certo. Sim, sim. E eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, que é o lado da área da psicologia. Você comparou com a pandemia, né? E você deve ter passado muitos momentos de ansiedade, né? Você falou do medo de perder o Léo, né? De perder o bebê, o medo de não aguentar, de não dar conta. E acho importante a gente falar também os momentos de ansiedade, né? E também aqui, olha, o Paulo mandou uma pergunta. Os desafios possuem um propósito, geram união e superação. Obrigada por compartilhar, né? Bacana, Paulo. Obrigada a você de estar participando com a gente aqui também. Acho que por enquanto é a pergunta que a gente tem, né? Bastante gente vai entrando, o pessoal entra, fica um pouquinho, aí tem compromisso e sai, mas já bastante, eu estou vendo aqui no computador o quanto de gente que já entrou e já saiu, né? Então eu queria que você falasse um pouco das estratégias de enfrentamento dessas questões de ansiedade, né, que você acabou passando. Eu, assim, nesse momento, como eu disse, no início, o que veio muito forte foi o medo da perda, da perda. E aí eu comecei a trabalhar muito isso comigo mesma, que eu iria fazer o que eu pudesse ser feito. O que eu pudesse fazer para segurar, eu ia. Mas também estaria muito tranquila caso acontecesse alguma coisa, que eu também saberia que era uma coisa que eu não tinha o controle. Isso é importante. Então, isso eu estava me conscientizando, sabe? Que assim, a minha parte eu vou fazer brilhantemente. Então, se é a questão de ter que ficar na cama, eu vou ficar. Se é a questão de tentar ficar tranquila, vou tentar meditar, tentei, vou tomar floral, vou fazer o que for possível, ter todas essas ferramentas para conseguir lidar com isso e passar bem. Mas tem as questões de fora. E que as questões de fora, às vezes, eu não consigo resolver, tá fora do meu controle. E aí não tem o que eu fazer. Então, eu fui trabalhando muito isso comigo mesma, essa questão de poderia acontecer o pior, eu poderia perder. Como muita gente perde, né? Como muita gente perde. E aí eu tava meio que me trabalhando internamente, que daí não ia ser eu não poderia ficar com essa culpa, porque tudo que eu poderia fazer, eu estava fazendo naquele momento. E isso veio muito forte para mim na pandemia, no início da pandemia. Né, assim, a gente tinha feito 1 milhão de planos para o Sergente. Em 2019 foi um ano maravilhoso. E 2020 eu estava com o planejamento tudo desenhado, com tudo que a gente seria ia melhor realizar. Ainda, né? Assim, melhor ainda. Era o ano, sabe? O ano da empresa. E de repente começou isso. E quando aconteceu isso, eu falei assim, imagina, são 15 dias. Imagina. Todo mundo. Não vai passar disso. E aí os 15 dias passaram, um mês passou, e aí eu comecei a ficar desesperada. Eu fiquei bem desesperada. Porque daí o medo, daí veio esse medo de novo. E aí o medo de falar assim, pronto, e agora? Como que eu vou fazer? Eu tenho 2 filhos, eu tinha me separado em agosto de 2019, eu falei, e eu sozinha com os 2, e eu tenho que trabalhar, não sei se vai ter empresa, acho que o Sergente vai fechar, como que eu vou fazer com os meninos? Eu não vou ter dinheiro para alimentar, a gente vai passar, todo mundo vai passar fome. E aquela coisa de tudo, né? Veio tudo na cabeça. Eu falei, pera, respira, vamos começar um dia por vez? Um dia por vez? O que tem que fazer hoje? Então, hoje tem que dar conta da escola dos meninos, tem que cuidar da equipe, porque tá todo mundo home office, tem que mudar toda a estrutura dos cursos do Sergente, colocar tudo online. Então, hoje a gente pensa nisso. Amanhã,
eu sou taurina, né? Eu sou taurina, sabe, taurina pé no chão, que quer ter todo o planejamento do ano, tudo certinho. É. Então, para mim, isso é muito mais sofrido, muito mais sofrido. Não sei se você conhece um pouco do Enneagrama, mas no Enneagrama eu sou o 6. O 6 é o que tem um medo forte de tudo, quer ter o controle de tudo. Então, Sim. esse episódio da minha gravidez, da minha gestação e o episódio da pandemia, eles me ajudaram e estão me ajudando muito a vivenciar isso. Vamos um dia por vez, um passo por vez, vamos pensar nos problemas do hoje. Amanhã a gente pensa nos problemas de amanhã, porque senão é enlouquecedor. E doce ilusão, né, que eu tenho controle, a gente não tem o controle de nada. Esse é um dos grandes dramas da humanidade, é uma das maiores dificuldades que a gente tem enquanto psicoterapeutas, né? Porque a gente nota muito isso, né? O que surgiu muito no consultório foram transtornos de ansiedade justamente pela clareza da ausência do controle. Porque a gente sempre pensa o seguinte, pô, enquanto eu morrer, eu vou ter mais ou menos um controle, né? E aí é o que você falou, no dia 15 de março de 2020, a gente estava no consultório, no escritório, no hospital, trabalhando, né? Eu lembro quando eu ouvi falar, a primeira vez que eu ouvi falar em janeiro de 2020, né, que Wuhan teria sido fechado totalmente, ninguém entrava, ninguém saía da cidade. Eu achei que era uma aberração, achei um absurdo. Falei, como? Com que direito eles tolhem as pessoas? Eu não fazia ideia. Do que Eu estava não fazia acontecendo. ideia. Hoje a gente sabe que não, vamos ficar em casa mesmo, né? Então, mas aquilo para mim soou assim como uma coisa muito ruim, né? De ter que ficar em casa. E eu lembro que no começo da pandemia eu conversei com você, conversei com o Paulo, né? Que da CIRP também. Eu falei, gente, e aí, tem que ficar mesmo? Vai fechar tudo? Como que vai ser? E o desespero, e da mesma forma que você, eu também achei, falei, meu consultório vai fechar. E olha que eu já tinha experiência desde 2016, que eu atendo online desde aquela época, né? Quando precisava, levava um semestre inteiro para o Conselho Regional de Psicologia aprovar você atender. E eu fiz esse pedido, já tinha sido aprovado, então eu já atendi há 4 anos online. Mas não era todo mundo. Eu falei, como é que eu vou fazer? E aí eu tive uma intuição muito grande de começar a preparar os meus clientes uma semana antes. Olha, eu estou ouvindo um boato que a gente vai ter que ficar alguns dias, como você, eu tinha sei, todo mundo sabia que era 15 dias, né? Vai ser 15 dias. E nesses 15 dias, né, a gente vai tentar fazer o atendimento online. E aí deu super certo. Aí agora é o contrário, né? Então, eu até fiz um post falando sobre isso, a retomada. Então, agora você já não quer mais voltar naquela correria, principalmente porque eu saí da clínica, né? Eu estou atendendo online aqui na minha casa, onde eu faço minhas lives, eu descobri o Instagram na pandemia, né? Então, assim, todas essas coisas. E aí a gente tem que retomar. E aí aquela rotina que a gente tinha tanto de perder, hoje a gente está com medo de retomar. Então vem essa ansiedade também nesse aspecto, né? Exatamente. E de como será, né? E agora também, assim, o medo do desconhecido. Porque é isso. Agora a gente está retomando, mas muitos não vão retomar 100%, muitos vão ficar híbridos, né? Um pouquinho em casa e um pouquinho presencial, e outros vão voltar presencial 100%. Então, agora cada um está redescobrindo o seu novo modelo. Né? E aprendemos muitas coisas também com isso, né? A gente aprendeu que dá para fazer uma live, que dá tudo certo, a gente aprendeu que dá para fazer reuniões online, a gente não precisa ir até São Paulo uma vez por semana para visitar um cliente. Olha o tempo que a gente perdeu, o gasto que a gente tinha, né? Então não precisa mais disso. A gente aprendeu que dá para a gente ir para a praia e ficar trabalhando de lá, né, nas férias dos filhos e rendendo do mesmo jeito. Então a gente aprendeu muitas coisas. Eu acho que muitas coisas vão mudar, né? Mas aí também vem o medo desse recomeço de como será, né? E aí o famoso medo, né? Do que vai acontecer. Não sabemos o que vai acontecer. Não temos certeza de nada. Né? O que a gente tem aí que é ir aprendendo e sem o medo. Lógico que eu falo que o medo também é importante para a gente ter cautela de muitas coisas, né? Mas assim, ir vivendo e aprendendo e se redescobrindo também com as novas formas como a gente foi obrigado, né? As próprias empresas tiveram que trabalhar muito essa questão da tecnologia. As que não tinham tiveram que correr. No nosso planejamento para 2021, a gente começar a pensar nos cursos EAD.
tivemos que fazer em 2020. Sabe aquela coisa? Troca um pneu com o carro andando, não tem conversa. Tem que fazer daquele jeito, né? Não dá para parar o carro, para trocar o pneu, não, tinha que trocar no meio. Porque o curso já tinha sido vendido às turmas, tinha que acontecer, tinham que ser entregues, né? Tivemos que trabalhar com os parceiros para eles se readaptarem ao modelo EAD. Então, eu falo muito assim, o Sergente é uma outra empresa. Em 1 ano e meio de pandemia, é uma nova equipe, é uma nova empresa, é completamente diferente, mas está tudo certo, né? Tá tudo certo. E a gente vai aprendendo a lidar com isso cada dia. Cada dia. Então, isso é muito, muito, muito importante. Eu tô falando, viu, gente, para me escutar também, porque para mim tudo isso é muito difícil. Mas é ótimo, é muito bacana a gente se ouvir, falar sobre tudo isso, né? E aí eu vou ler o comentário do Paulo, mas antes de ver o comentário dele, eu já estava pensando quando você falou da empresa, das reuniões à distância e tudo mais, o Paulo falou muito dessa questão da confiança, né? Você confiar no teu parceiro que está trabalhando em casa, você confiar que dá para ter, para que a gente precisa necessariamente estar juntos? Quantas vezes vocês, no caso, trabalham com empresas, né, corporativos, vocês às vezes tinham que se deslocar daqui a São Paulo para ter uma reunião das 2 às 5 da tarde, Isso. para ficar 3 horas lá. Ou nem isso, até menos, né? Então, hoje não precisa. E hoje a gente consegue se entender através desse canal, né? E é muito bacana. E o Tem Paulo está duas dizendo coisas. aqui. Desculpa, Ana, em cima Fala. do que você falou, tem Não. duas coisas importantes, né? Primeiro que assim, não dá para colocar uma câmera na casa do colaborador para saber se ele está trabalhando das 8 às 18. Né? Então, realmente, essa questão da confiança, a gente teve que trabalhar muito. E mais do que isso, eu falo a questão da responsabilidade, da autorresponsabilidade de cada um. Então, o nosso foco não é mais na questão do tempo. O nosso foco é na entrega. Ele está entregando tudo que foi combinado? Ele está. Se ele está trabalhando 1 hora, 2 horas, 8 horas, eu não sei, não vou ter o controle disso. Mas se ele está entregando tudo perfeitamente, como foi o combinado, o que eu espero dele, está tudo perfeito. Tá tudo perfeito. Agora, uma outra questão que eu queria colocar, né, é essa questão. Realmente não precisamos mais ir para São Paulo, por exemplo, em uma reunião e perder um dia inteiro de trabalho para ficar lá numa reunião de 2 horas. Mas, por outro lado, a gente precisa continuar com essa questão do convívio, né? Essa questão de conhecer, do networking, de estar em contato com pessoas. Então, eu entendo que a gente, como eu disse anteriormente, vai ser uma mescla de tudo isso, né? A gente vai fazer várias reuniões online, vai dar muito certo, que a gente não precisa ir toda hora para São Paulo, toda semana, né? Mas tem alguns momentos que a gente vai querer ir para estar presencial com aquela pessoa, para conhecer a fundo, para conhecer outras pessoas, ter um momento, né, de networking em vários eventos, que isso realmente nós estamos sentindo falta e faz falta. É diferente de um momento online, né? Ou seja, a gente está com 100% online, por enquanto. A gente tem um momento network, que a gente conversa, que a gente divide as pessoas em sala para se conhecerem, mas é diferente, é diferente. Então, eu acho que o presencial vai voltar. Não, tem, que o tete-a-tete, o toque, né? Exato, mas é a junção. Eu acho que a gente aprendeu bastante. Exatamente. Aprendemos. E eu acho assim que eu não gosto muito da subtração. A divisão é legal, mas a subtração não. Eu acho que veio para somar também, né? Nós aprendemos que dá para fazer de formas diversas. Nós temos alternativas e ter alternativas é o oposto do estar impotente, onde você não sente alternativa. E aí a gente entra em desesperança. Então, a pandemia trouxe muita desesperança, trouxe muito desespero, muitas pessoas estão apavoradas, né? Tiveram perdas significativas, a gente sabe disso, né? Pessoas buscando ajuda em função disso também. Mas ela trouxe também um aprendizado, acho que a gente aprendeu a sair um pouco da caixinha, né? A gente aprendeu a sair do seu quadrado, em vários sentidos. E vamos aqui para o Paulo, que eu adoro os comentários dele, né? Estou olhando aqui. Com certeza, milhares de brasileiros tiveram o mesmo sentimento. Como superou este momento, Ana? Eu acho que ele deve estar falando de quando você disse, de quando você falou a respeito do medo, mas acho que depois você acabou respondendo, né? Paulo, responde aí se a Ana Carolina respondeu essa pergunta. Apesar que você falou Ana, eu acho que é Ana Carolina, né? Não Ana Cristina. Aí depois me colocou dos desafios de empreender em meio à pandemia e ainda ajudar
a organizações com a mesma dor. Aí é para você mesmo, viu? É para você mesma. Aí, É, ó, mais pessoas entraram, que gostoso. A Priscila, que eu te falei, a Pri tá aí com a ah, gente. muito Meu bom. marido, Fernando, Rosângela Cavenaghi e Mas Bressan também entraram. Então, com certeza, essa pergunta, né, como eu disse para você, e os desafios de empreender em meio à pandemia, ainda assim, é ajudar outras organizações com esse problema, né? Eu acho que é a curiosidade do Paulo. Oi, Pri. Então, é isso. Eu entendo que a gente teve muito problema, as organizações tiveram, muitas não estavam acostumadas com isso, em trabalhar com equipe home office, a ter treinado, né, isso internamente, e de repente tiveram todos que ir para casa, e como eu disse, trocar o pneu com o carro andando, e a gente aprendeu na marra isso. E agora talvez tenha que retomar para o presencial. Se a gente, por exemplo, retornou já, nós estamos já 2 meses no presencial e tem dado muito certo. A gente funcionou bem no home office também, mas entendemos que no presencial a gente funciona melhor. Então, eu entendo que é isso. A gente vai aprendendo, vai fazendo. Eu entendo que vão ter os das duas formas, o híbrido, presencial e online, mas também não criar uma regra, porque não tem uma regra. Depende muito da cultura de cada empresa, depende muito do modelo de cada empresa. E cada um está construindo o seu. E tem que fazer o que dá É. certo, né? O que funciona melhor, o que funciona melhor como equipe. Eu conheço empresas que estão dando muito certo e que vão continuar em home office. Tem empresas, inclusive, Uhum. que estão com mais de 50% de novos colaboradores e que não se conhecem pessoalmente. E que estão funcionando muito bem. E conheço outras que já mudaram várias vezes nesse período e que estão com muita dificuldade em conseguir produzir e o pessoal integrar com essa realidade. Então, assim, não existe regra, né? Não tem uma regra estabelecida. O que dá certo para uma não dá certo para outra. E o que precisa é ver o que dá certo, o que faz funcionar. Perfeito, perfeito. Bacana. Nossa, Ana, a gente batendo papo, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Ah, tá, o Paulo falou, né, que é para Ana Carolina. Sim, Paulo, a gente já acabou vendo que era isso mesmo, né? E assim, já o tempo passa rápido nesse bate-papo com amigos, né? Então, eu queria assim que você, eu gosto de às vezes pedir para os convidados trazerem um fechamentozinho para que a gente encerre, né? Agradeço desde já todo mundo que assistiu essa live, um pedacinho, um pedação, os que começaram do começo e acabam no fim, olha que pleonasmos, né? E agradeço desde já você que está assistindo gravado, né? Se vocês gostaram, indique para as pessoas que vocês sentem que precisam de um testemunho. Eu gosto no bate-papo com amigos de trazer, e vocês já viram muitas pessoas, né? Trazendo testemunhos de vida, como eu superei determinada situação. Então, não são só profissionais, mas pessoas que trazem o seu exemplo de vida. Então, a Ana trouxe um enriquecimento muito grande. Já te agradeço, Ana, por esse convite. Estava ansiosa por esse dia chegar. Mais uma vez, muito obrigada por se expor, né, com essa coragem maravilhosa. Eu acho que só sabe se tem coragem quem teve medo antes, né? Porque se você Exato, não teve medo, você não comprova a sua coragem. Ó, exato. E é você tem aquela um fã, coisa. Vinícius Rocha é um grande fã Ah, seu. Gratidão. trabalha comigo, Vinícius, eu sou fã dele também, ótimo. Que bom, Vini, que você está aqui, muito bem-vindo. Assim, a gente, na hora H, a gente vê o que a gente dá conta, né? Porque se me perguntassem se eu daria conta de ficar 5 meses na cama, óbvio, falar, imagina, eu sempre fui super Tá doido? dinâmica, não fico em casa, não paro em casa, acordo 5 horas da manhã, faço coisa até a hora de dormir sem parar, sem parar. Então, assim, imagina. Tanto que a hora que meu médico falou isso, eu falei, não é possível viver assim. Mas a gente dá conta. E mais, lógico, eu falo, quando a gente é mãe, aí a gente entende muito isso, né? Parece que a gente é o antes e o depois mesmo, porque as nossas forças ficam impressionantes, né? A gente vira uma leoa Isso. mesmo para fazer o que pudermos para isso. A gente deixa de comer para os filhos comerem. Isso é a coisa mais natural, né, para uma mãe. Às vezes quem não é mãe escuta isso e fala balela. Não é balela. Né? A gente sabe que não é balela, que é assim mesmo. Mas a nossa força a gente só encontra e só consegue enxergar
realmente a hora que a gente precisa mostrá-la, né? Com relação para finalizar, tem uma frase que eu gosto muito, que mudar é complicado, mas se acomodar é perecer. Essa frase é do Cortella e é uma frase que eu levo para minha vida, que não dá para a gente continuar no mesmo lugar sem a gente crescer, sem a gente evoluir, sem a gente estar sendo uma pessoa melhor a cada dia. Então, se eu pudesse deixar uma dica para as pessoas que estão escutando e que vão escutar, é essa: vamos tentar ser um pouquinho melhor do que a gente foi ontem, né? E cada dia a gente pensar assim, mas não é melhor que o outro, é melhor que a gente mesmo. Não pela questão de competir, é para a gente querer melhorar, para a gente querer crescer, para a gente falar assim, fiz meu papel. E uma coisa que eu falo muito para os meus filhos, falo muito para minha equipe, é assim, a gente sempre ser melhor para os outros também. E ter orgulho disso, né? Fazer o melhor que a gente puder fazer. Se a gente não consegue bater uma meta, é ruim. Eu adoro bater meta, eu sou batedora de meta, eu sou meio sangue no olho e vou fácil acontecer. Eu fico muito decepcionada quando sangue eu no não zóio. bato. Não é sangue no zóio. Eu fico muito decepcionada quando eu não bato meta. Mas se a gente fez tudo que a gente poderia fazer, tá ok. O duro é quando a gente pensa assim, eu poderia ter feito mais e não fiz. Eu poderia ter dado um pouquinho mais e não dei. Aí isso é muito triste. Eu acho que daí não dá pra gente viver assim. Então, fazer sempre o melhor que a gente puder. Fazer sempre da melhor forma, entregar sempre o máximo que a gente conseguir. Se a gente deu tudo da gente, tá ok. Mas, se não, a gente fica com uma sensação muito ruim. Então, isso eu gostaria de falar e de passar. E na maratona a gente vê muito isso, né? Eu vivenciei muito. Cheguei no último 5 quilômetros, não estava aguentando. Eu falei, vou parar. Aí eu pensava comigo mesma, como assim? Eu treinei todo esse tempo, eu não vou parar. Tô morrendo, mas eu vou até o fim. Enquanto eu não chegar nos 42, eu não paro. Porque eu preciso, eu me propus a isso. Senão eu tô decepcionando a mim mesma. Né? Agora, com dor, com vontade de acontecer tudo, de me jogar, mas não, eu me propus, então vamos lá, vamos fazer acontecer. Eu acho que a gente precisa ser assim. Maravilha! E o que você está falando é sensacional, porque a gente muitas vezes segura bastante a pessoa na psicoterapia, porque assim que ela supera uma dificuldade, é assim, vamos pensar num gráfico, né, da autoconfiança versus o tempo. Então você vê que a tua autoconfiança está um X aqui, e aí, a hora que você conquista, você vem aqui. A hora que você conquista outra, você vem mais para cá. Então, a autoconfiança, eu confio em mim. Eu sei que eu dou conta. Eu te proponho uma coisa, olha, eu não sei, mas eu dou conta, né? E Que quando bacana. a gente enxerga Bia, isso, nos fortalece absurdamente. Isso nos dá uma força que a gente vê e fala assim, eu consigo o que eu quiser. Se eu conseguir isso, eu consigo o que eu quiser. E o que falta é a gente acreditar na gente mesmo. Só isso, né? Porque não adianta o outro acreditar, porque o outro pode falar o que quiser da gente, que você é maravilhosa, você é melhor, mas se eu não acreditar nisso, eu não saio do lugar, né? Então é muito, muito importante isso. Então, se eu puder deixar uma dicasinha, essa é a dica. Uma dica zona você deixou, uma dica sensacional, né? É uma dica que às vezes a gente precisa realmente de muito treino. Pessoal, Bia maravilhosa, que delícia, né? Bia, colega de escola, de ginásio. Prazer imenso ter você aqui. Vi que o List entrou também, né? List, que isso. Muito bom. Eu não sei porque eu não tô vendo ninguém aqui, Ana. Você tem que me falar. Tá muito embaçadinho. O List é da época que a gente jogava futebol na casa dos pais dele. Não sei se ele lembra que eu ia lá também, né? Eu, a Paula, a Tuti, um monte de gente. A molecada, Paulinho. O List né? é quem me convidou para fazer parte da diretoria da CIRP. O List, eu entrei no núcleo de jovens empreendedores com ele e ele que me convidou. Então, eu sou eternamente grata a ele. Aprendi muito, eu aprendo muito com o List. Obrigada, List, por tudo, viu? Bacana. Depois volta lá para assistir desde o começo, que vale a pena, vocês que entraram depois, né? Ele entrou o tempo suficiente para ouvir essa gratidão. Bia também, prazer te ver aqui. Um beijo para todo mundo. Até a semana que vem com mais um bate-papo com amigos. Um beijo, Carol. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente.